boa noite, a paz. Obrigado, apóstolo. Bom demais estarmos aqui novamente, compartilhando a palavra nesses 18 anos de igreja. Que bênção, né? Olha, eu já estou vendo pela fé aqui a ampliação, né? Você já viu? Já contemplou? Ah, tem que ser, né? A gente vive pela fé, com ousadia, e todas as vezes que eu escuto um testemunho, querido, de uma igreja que avançou, que ampliou, a gente vê o quanto parecia impossível e como Deus fez, né? Cada testemunho que a gente vê de homens de Deus que vivenciaram isso, a gente vê, meu Deus, né? Foi fé, foi ousadia. Então não pense que é fácil. É possível em Deus, mas depende de você, da sua fé, da sua ousadia, da sua entrega. E a gente vê esse milagre acontecer. Sou pastor há 7 anos aqui na PIB de Coelho da Rocha, estive 8 anos em Teresópolis, na Serra, e Deus mandou descer, e eu sou obediência, e desci, e vim para São João de Meriti. De Teresópolis direto, né, do friozinho para um calor gostoso, né, irmão, né, aquele verão abençoado, né, então estamos ali em Coelho da Rocha, servindo ao Senhor, e tem sido bênção demais, temos vivido um tempo, né, diferente. Uma das coisas que Deus tem dado nos 15 anos de ministério, ao todo que tenho, são livros, né, o apóstolo comentou aqui, só quero falar de um, já lancei 11 livros, e é interessante porque Deus sempre nos surpreende, né? Esse livro que eu lancei, Incendiados por Deus, foi através de um sonho. Eu sonhei com o livro e ali no sonho Deus deu toda ali uma direção. E cada livro tem uma história, tem um propósito, tem uma direção. E isso começou, né, eu falei aqui da última vez, quando tem 3 anos já, que eu estava num outro país ministrando uma conferência profética e eu estava questionando Deus. Senhor, é para me escrever mesmo? Já escrevi eu tenho que escrever, fala meu coração. E havia uma pastora, uma preletora do Brasil, que também estava fora e estava ministrando a primeira noite. E ela não me conhecia, nunca tinha me visto, não sabia de nada. Ela simplesmente chegou e falou assim, olha, Deus está me dizendo que você vai escrever muitos livros. Eu estou vendo muitos livros na sua frente. Falei, uau, Deus está confirmando. E essa semana eu tive 2 experiências com esse livro aqui. Eu quero só compartilhar, porque meu desejo, querido, não é vender, é te abençoar. Porque essa foi a palavra que eu recebi do Senhor, que muitas vidas seriam abençoadas a partir do livro. Uma foi um pastor aqui da nossa região, que ele é professor de seminário. Ele falou assim, olha, eu quero saber se eu posso levar os seus livros, apresentar para o seminarista. Eu tenho lido e tenho abençoado muito a minha vida, tem mudado aqui algumas coisas na minha história. Eu falei, claro, querido, isso aqui é para servir ao Senhor. E o outro foi um pastor da Itália, estive falando com ele essa semana, e ele disse o seguinte, que está lendo o livro, Deus falou muito, e ele está reunindo com 12 pastores na Itália. Foi o primeiro encontro, ele sentiu no coração de compartilhar. E ele falou o seguinte, olha, eu vou estar traduzindo para o italiano, eu quero pedir a tua liberação, quando eu tiver traduzido eu vou te mandar, você faz o livro em italiano para a gente lançar aqui na Itália esse livro. E eu falei, querido, vamos fazer a obra, né? Vamos lá realizando. E esse livro nasceu no momento que eu estava sentindo, querido, apesar de ver a igreja crescer, ver as coisas acontecendo, tinha algo travado. Satanás se levantou com uma estratégia para travar o ministério. Tudo estava acontecendo, mas a gente sente que parece que está faltando aquele algo a mais, um mover a mais. Deus deu uma direção. Levei o povo, né, a semana de oração, preguei sobre a ação maligna que estava acontecendo, nós quebramos ali na autoridade do nome de Jesus. Naquela semana, eu tive o sonho do livro, portas se abriram. Tinha coisa do inventário que estava travado, destravou, situações na justiça para resolver, e muitas pessoas viram o mover de Deus, porque Satanás, irmão, ele tenta, maior é o nosso Deus, mas Deus dá estratégia de guerra. Então, nosso propósito é abençoar. Se no final você quiser, né, conhecer algum livro, se a gente só trouxe alguns ali, você vai poder ser benção. Mas meu propósito hoje aqui é falar a respeito de um tema, esse tema é dando o nosso melhor. Deus te chamou para você dar o seu melhor, sabe por quê? Porque Ele deu o seu melhor, Ele deu Jesus por nós, Ele deu a sua vida por nós, Ele foi preparar lugar, em breve voltará, e nós temos um chamado de realizar a missão que Ele deixou para cada um de nós. Então nós temos algo a viver, mas para isso
precisamos dar o nosso melhor. E hoje, como tema, nós temos aí esse chamado, que todos nós somos chamados a viver em Cristo, cada membro um ministro. Pastor, mas como é que é isso? Eu não tenho hoje como, querido, você precisa já entender que Deus te chamou para isso e ponto final. É Ele que vai fazer na sua vida. Quando eu comecei numa célula, quando eu comecei lá em Teresópolis, não era seminarista, eu era um membro da igreja, e aceitei o desafio. Era inverno, um frio, cheguei com 2 casacos para dar a minha primeira aula. Irmão, eu suava. Tirei os 2 casacos, eram 2 pessoas, mas parecia que tinha uma multidão na minha frente. Deus começou a fazer a obra. Uma delas era macumbeira. Essa pessoa, ela mergulhava num barril de fezes para se consagrar ao diabo. Ela aceita Jesus ao longo do processo. A gente vai, na casa, tira tudo aquilo, consagramos ao Senhor, ela se batiza, ela já partiu, salva no Senhor, mas tudo porque alguém lá atrás aceitou um desafio. Não tinha tanto conhecimento, não tinha seminário, eu só tinha algo, a certeza de que Deus me chamou para fazer a obra dele. Querido, nós precisamos entender, temos um chamado. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 5. Vamos ver se já está aqui Ver se consegue colocar o slide, que aí a gente vai lendo aqui, juntos, em nome de Jesus. Deixa eu ver se já está aqui Não, esse não é o meu. Bom, 2 Coríntios 12, 15, parte A diz assim: assim, muito alegremente gastarei por vocês tudo o que tenho, e também me desgastarei pessoalmente. Apóstolo Paulo está dizendo: ei, muito alegremente gastarei por vocês tudo o que eu tenho. Paulo está dizendo: eu vou gastar o que eu tenho, tudo por vocês. E tem mais, não só o que eu tenho, mas eu me gastarei por vocês. Ele tinha uma visão clara, uma visão de se doar, uma visão de dar o melhor para Deus. Então todos nós somos chamados para viver para Cristo, todos nós temos um propósito, uma missão, é viver para o Senhor, esse é o nosso alvo. Nós precisamos entender que nós temos uma vida passageira, ela vai passar rápido, mas enquanto estamos aqui para cumprir o propósito do céu. Ele nos deu a sua mente, Ele nos deu o seu espírito, Ele nos deu a sua palavra, Ele nos resgatou das trevas, Ele nos deu uma família para pertencer, Ele nos deu um propósito, Ele nos deu uma promessa. Ele fez tudo por nós e nós devemos agora fazer por Ele. Então, querido, meu clamor hoje é: entregue-se completamente. Pastor, mas como é isso? Tem gente que é tão orgulhosa, que ele acredita mais na incapacidade dele do que no poder de Deus, sabia? É quando a gente olha e fala: eu não posso. Você está dizendo que aquele que chamou não é capaz de fazer uma grande obra na nossa vida. Guarde algo: o chamado de Deus vai ser sempre maior do que você. Aquilo que Deus tem para a sua vida é sempre maior do que você. Porque se aquilo que Ele tem para você for do seu tamanho, você não precisa de Deus. Se aquilo que Deus tem para mim é do jeito que eu sei, é do jeito só que eu posso, eu não preciso depender de Deus. Então o chamado de Deus é sempre maior. Aquilo que Deus tem para a nossa vida é sempre maior, para que a gente dependa e veja a glória do Senhor acontecendo. Filipenses capítulo 2, versículo de 5 a 8, vai nos dizer que o Senhor se esvaziou completamente. Você conhece bem e diz o seguinte: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo, que embora sendo Deus, não se considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria se apegar. Então ele se esvaziou completamente, ele tomou a forma de servo. Uma das coisas que nós precisamos entender é: eu preciso me esvaziar completamente do meu eu, tomar a forma de servo. Senhor, eu estou aqui para te servir, eu estou nessa terra para ser um ministro, eu estou nessa terra para viver para o Senhor. E aí nós entendemos que aquilo que vamos fazer, existe uma recompensa. Aquilo que vamos doar ao Senhor, vai ter uma recompensa. Isso fala, querido, então de uma renúncia. Isso fala de uma obediência, de um sacrifício, de viver para servir a Deus. Todos nós fomos chamados para isso, e isso é algo maravilhoso. Colossenses capítulo 1, versículo 10 vai dizer:
para que vivam de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo. Assim, vocês frutificarão em toda boa obra e crescerão no conhecimento de Deus. Todos nós aqui fomos chamados para frutificar. Todos nós fomos chamados aqui para viver a dinâmica do reino e seguir o ID de Jesus. Às vezes você agrada de modo que não entende, sabia? Às vezes a gente está fazendo algo e a gente está agradando a Deus e nem percebe. Mas às vezes a gente está fazendo algo e estamos desagradando a Deus e não percebemos. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tive uma experiência certa vez, eu coloquei no meu coração de dar uma oferta missionária a uns missionários. Eu falei, 1 ano eu vou dar, e todos os meses eu estava ali, sendo fiel. É como você agora que está nessa proposta do seu coração de investir na obra daqui da sua igreja de ampliação. E eu guardei isso. Eu falei, Senhor, eu estou completando o ano, obrigado, porque eu pude ofertar, eu pude entregar. Queridos, eu estava passando por Piabetá, Teresópolis para o Rio, e ali eu parei para falar com um pastor. Eu não conhecia o pastor, a pessoa que estava do meu lado que conhecia, falou, vamos falar com um pastor aqui. Pastor muito humilde, pastor cadeirante, numa igreja muito humilde, mas cheio de Deus. Naquela hora, momento da oração, Deus usa a vida dele e diz assim, olha filho, Deus manda te dizer que aquela oferta que tu tem dado, que completou ali 1 ano, eu tenho me agradado de ti. Às vezes a gente tem agradado a Deus nas pequenas coisas. Você não percebe, mas o esforço que você está fazendo para ser um líder, o esforço que você está fazendo para aprender, o esforço que você está fazendo para estar abrindo o seu lar, isso tudo agrada ao Senhor. Às vezes não temos noção. Eu li certa vez algo que me impactou de um grande profeta dos Estados Unidos chamado Rick Joyner. Eu nunca mais esqueci, li uma vez apenas. Havia ali, junto com ele, muitos pastores da região, mas tinha um pastor que sofria de algo. A sua esposa vivia saindo de casa. E aqueles pastores, amigos, sempre criticavam, rapaz, bota juízo, tua esposa está sempre fora de casa, tua esposa sai e volta. Ah, você tem que dar jeito, você que tem que dar jeito. E aí Deus vira para o profeta Rick Joyner e falou assim, para de mexer com o meu servo. Eu me agrado muito mais do seu casamento, do casamento dele do que o seu casamento. E aí o profeta falou, mas como assim, Deus? Olha, esse meu servo, ele tem uma esposa que não o ama, assim como eu tenho uma igreja que não me ama. Então ele faz um esforço de amar essa esposa e lutar por ela como eu luto pela minha igreja. E aí ele falou assim, a sua esposa te ama, então é fácil para você caminhar, então não critica, porque eu tenho me agradado do esforço dele. O que eu quero chamar a tua atenção, 2 coisas, querido. Uma verdade, muitas vezes nós não estamos amando a Jesus como deveríamos, porque senão nós estaríamos fazendo o melhor, dando o nosso melhor. E uma outra coisa, mesmo que você esteja passando por alguma luta, Deus está vendo o teu esforço, Deus está vendo a tua casa, Deus está vendo a tua fidelidade, e Deus vai te honrar no tempo certo. Ah, querido, quando olhamos aqui o texto de Colossenses, sabemos que receberemos do Senhor a recompensa. Há uma recompensa para aqueles que buscam. Deus honra aqueles que têm honrado. Há bênçãos da obediência de seguir a obra de Deus, de ser um ministro, de se colocar diante do Senhor. Há uma bênção na realização dos feitos de Deus. Ah, querido, algo interessante que acontece, porque quando cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas. Eu quero te dizer, querido, que eu já vi muitas coisas acontecerem na minha caminhada. Eu já vi, por exemplo, gente que chegou com o primeiro amor, com o coração tão incendiado, gente que já estava entregando tudo, não negociava valores e de repente o tempo passa, isso se esfria e começam a deixar de entregar o melhor, deixando de entregar tudo, passam a entregar um pouco. Um cristão não pode ser um cristão 50%, não pode ser 70%, não pode ser 80%, não pode ser 99%, porque Deus te chamou para você entregar tudo que você tem, a sua vida toda, são seus dons, o seu talento, é uma vida voltada para o Senhor. Então, dentro desse propósito, eu quero que você pense comigo, qual tem sido o seu coração em ser alguém que vai estar disposto a renunciar a alguma coisa para viver aquilo que Deus tem para você. Porque aquilo que Deus tem é muito maior do que aquilo que a gente tem pensado. Deixamos muitas vezes de viver com intensidade,
deixamos de viver algo impressionante, porque não acreditamos. Eu quero pensar em algo aqui que o apóstolo Pedro vivenciou. Quando olhamos ali, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, mas de repente Pedro vira e fala assim: eu vou pescar. E aí os demais discípulos falaram: eu vou também, eu vou pescar. Irmão, pensa comigo, Jesus já havia cumprido ali a obra de redenção. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus já aparece para os discípulos. Eles estão ali vivendo um momento de grande milagre, de grande expectativa. Mas de repente eles estão dizendo: eu vou pescar. Em outras palavras, será que Deus tem realmente algo para mim? Será que eu preciso fazer alguma coisa? É gente que ainda está distraída, ainda não está vivendo as coisas de Deus. E aí a gente percebe que eles entraram no barco, está lá no João 21:3, mas naquela noite não pegaram nada. Não pegaram nada. Na primeira pesca milagrosa não haviam pescado nada durante a noite inteira. Você lembra da história? Mas Jesus realizou um milagre e 2 barcos precisaram estar juntos para carregar os peixes. Foi o momento do chamado ali de Pedro: eu vos farei pescadores de homem. Foi no momento também de uma grande escassez, de um momento que não pegaram nada a noite inteira. Mas mediante a palavra de Deus, eles jogaram a rede e pegaram muitos peixes. Agora, nessa segunda tentativa de pesca, depois de 3 anos e meio caminhando com Jesus, da morte, da ressurreição, de viverem milagres, sinais, eles saem para pescar e não pegam nada. E aí, de repente, há um homem na praia. Esse homem na praia, do nada, depois de uma noite inteira sem pescar nada, diz: lancem a rede. Eles lançam a rede. E o texto vai dizer que 153 grandes peixes chegaram ali na rede, foram pescados. João não destaca apenas o milagre da pesca maravilhosa, mas o milagre das redes não se romperem com tamanho peso. João capítulo 21, versículo 11, diz o seguinte: Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Querido, note algo. João destaca aqui 2 coisas importantes. Primeiro, 153 grandes peixes. Não sei se você já pescou alguma vez. Quase nunca pesquei, mas talvez umas 3 vezes na minha vida, mas assim, rapidinho, coisa de 15 minutos, porque alguém estava pescando. Eu já peguei uns peixinhos desse tamanho, é frustrante. Todo mundo tira aquela foto bonita, mas eu peixei desse tamanhozinho. O texto está dizendo, 153 peixes, foi o primeiro destaque. Agora o segundo destaque, a rede não se rompeu. A rede é ferramenta de trabalho, é a estratégia da pescaria. Aos olhos humanos, ela não suportaria pegar tantos peixes, mas porque Jesus estava agindo, a rede suportou. Olha isso. A rede é ferramenta de trabalho, é a estratégia da pescaria. Peixes são pessoas. A rede aqui pode ser tanto você como instrumento nas mãos de Deus, mas como a sua casa. Lares que são redes para pescar homens. Quando oferecemos a nossa rede ao Senhor, nossa casa, nossa vida, Ele sustenta e guarda as demais coisas. João está impressionado. Como pode essa rede suportar 153 peixes? Como pode essa rede suportar e pegar tanto peixe? Na primeira pesca foram 2 barcos, agora só tinha 1, mas a rede suportou. Sabe por que a rede suportou? Porque Deus estava no negócio. Quando nós colocamos a nossa vida, a nossa história, o nosso chamado e a nossa casa diante do Senhor, coisas começam a acontecer, porque é Ele que garante todas as coisas. É Ele que faz todas as coisas. Eu lembro de uma célula, querido, que nós tínhamos em Teresópolis. Chegamos lá na igreja em Teresópolis a ter 80 células. Nós fazíamos batismos das células, era 40, toda hora a gente viu um crescimento espetacular acontecendo. Mas tinha uma célula que chamava a atenção. 6 meses só ia um anfitrião e o professor. Primeiro mês, nada, ninguém visitava. Faziam convite, distribuíam convite, chamavam, ninguém ia. Mas o professor e o dono da casa, os donos da casa falaram assim: nós temos uma promessa de Deus, que as portas do inferno não vão prevalecer
contra a igreja do Senhor. Onde 2 ou 3 estão reunidos em nome dele, ali ele estará. Irmãos, começaram a orar. Eu falei, não tem ninguém, mas nós vamos clamar. Primeiro mês, só clamaram. Segundo mês, só clamaram. Terceiro mês, só clamaram. Eles não desistiram. Eles não chegaram lá, pastor, não dá pra gente. Como é que está lá? Pastor, ainda não tem nada, mas a gente está orando. Pastor, ainda não tem chuva. A gente não viu ainda uma mão do tamanho da mão do homem. Mas a gente está orando para ver. 4 meses nada, 5 meses nada, 6 meses nada. Depois de 6 meses, sem parar de orar, pastor começou a mexer alguma coisa. Chega um, chega outro, chega um, chega outro, chega um. Tem que ter classe agora para as crianças, porque os pais estão levando as crianças. Agora tem 2 classes de criança, a garagem está toda cheia. Começa a ter salvação, gente foi curada naquele lugar, o reboliço começou, mas lá tem mais. Os donos da casa, irmão, a gente lembra, eles tinham um Unozinho, nada contra o Uno, gente, pelo amor de Deus, só estou contando testemunho, né? Tinha um Uno bem capenga, que na época eles venderam lá por R$5.000, estava ruim. Eu falo assim, Deus começou a trazer uma prosperidade. Deus começou a abrir as portas, a gente tinha um negocinho, a porta se abriu e a gente começou, estamos fornecendo para isso, para aquilo. Daqui a pouco compraram um carro de 80 mil, era de 5 mil, de 80 mil. Eles compraram uma casa, eles começaram a prosperar, sabe por quê? Porque não desistiram da palavra de Deus, não desistiram do chamado, se colocaram diante de Deus, eles entendiam que eles tinham uma rede. Essa rede precisava ser lançada. Quantas vezes nós lançamos a rede e não pegamos nada? A noite inteira. Mas no momento a rede começou a dar peixe. E viram um milagre acontecer. Querido, se coloque diante de Deus, porque Deus quer fazer coisas grandes. Nós cremos nisso a cada dia. Além do esforço, vemos que existem 2 ingredientes necessários para viver um milagre dentro das células. Primeiro, é obediência e fé. Eu estou indo, mas por quê? Porque é a visão da minha igreja e porque Deus mandou. Eu tenho uma visão e uma missão para cumprir. E aí, como é que vai ser lá? Vai ser por fé. Porque quando eu olho para mim, eu falo, Senhor, é só o Senhor mesmo. Abre a boca, querido, e Deus começa a fazer. Abre a boca e Deus começa a realizar. Uma vez eu estava numa igreja, querido, pregando, né? Na congregação que eu tomava conta em Teresópolis, interior de Teresópolis. E eu lembro que a gente faz aquele esforço, prega tal para as pessoas. E aí teve um dia que tinha um seminarista querendo pregar, eu ia estar em viagem. E aquele seminarista cru, que só misericórdia para pregar. Eu falei, vai lá, irmão, abençoa lá o povo. Irmão, naquele dia, ninguém lembra da pregação dele, mas lembra de um testemunho que ele contou. E Deus usou ele através de um testemunho. Naquele testemunho uma vida foi tocada. Uma vida foi transformada que não rendia o coração. E aí a gente aprende que não é a teologia que faz, não é o conhecimento que faz, é a presença do Senhor. E isso você tem, isso você carrega. Então nós vamos à frente, fazemos a obra, porque cremos que Deus vai nos usar, Deus vai fazer através de nós. Então é obediência e fé. Abrimos a nossa vida para viver e ser um ministro, abrimos nossas casas por obediência à missão e à visão da igreja. O nosso esforço em todas as áreas da vida precisa ser acompanhado do espiritual. Eu quero trazer aqui, querido, 4 questões para você viver o mais de Deus e se tornar um grande ministro do Senhor. 4 questões. A primeira, esteja sempre disposto a viver milagres. O ministro ele precisa estar disposto a viver milagres. Ele caminha sabendo, é Deus que está fazendo na minha vida. Eu creio no mover, eu creio que Deus vai fazer, eu creio que o Senhor vai mover. A gente crê não por aquilo que a gente vê, mas por aquilo que a gente entende no mundo espiritual e crê na palavra de Deus. Então esteja disposto a viver os milagres. Isso acontece quando estamos ouvindo e obedecendo. Os discípulos estavam dispostos, disponíveis, pronto para viver o milagre. Imagine-se mais uma vez, vamos pensar na história. Joga a rede. Vou nada, estou cansado. Vou nada, joguei a noite inteira. Vou nada. Para que eu vou jogar rede? Estou cansado, não peguei nenhum peixe. Pastor, eu já fui um líder, eu não quero ser líder porque dá trabalho. Ei, esteja disposto para viver o milagre de Deus na tua vida. Esteja sempre disposto, mesmo depois de noite de fracasso. Houve ali uma mudança no cenário pela manhã, porque eles estavam prontos para viver o milagre. São pessoas que por mais que lutem, não desistem de lutar.
É gente que está ali perseverando. É gente que está ali, irmão, chegar a 18 anos e ver o avivamento do Senhor, é gente que não desistiu na luta. Quantas lutas, quantas noites, quanto choro, quanta oração, quanto jejum, quantas coisas que passaram, só Deus sabe. Mas não desistiram, estão aqui para agradecer a Deus, estão aqui para dizer, ei, Deus está contando contigo, Deus está te chamando, para você entender que você é capaz, porque é Ele que faz a obra em nossas vidas. Isso fala de ter um coração de discípulo, de pessoas que têm um coração ensinável. O discípulo é alguém que passa por um processo na sua vida extremamente complexo, de quê? De um arrependimento e de obediência. Ele está disposto a passar por isso. É alguém com coração rendido, vulnerável, com frutos de arrependimento e um desejo de viver em obediência à missão. Se a igreja ela tem uma missão e uma visão, nós precisamos entrar e viver essa visão. Muitas vezes o problema não está na qualidade de uma dada ferramenta, de um cuidado ou do discípulo, mas na realidade de um coração rendido. Ou seja, querido, você precisa ter um coração rendido na palavra e na visão de Deus. A segunda coisa que eu quero destacar nessa noite, esteja pronto para se surpreender com o agir de Deus. Querido, a gente está pronto para ver o agir de Deus. A gente está assim, facinho com Deus, sabe? Senhor, eu estou esperando, eu estou aguardando, eu estou com expectativa. Não é assim que a gente entra para o culto? A gente vem para o culto assim, Senhor, é hoje que o Senhor vai falar, é hoje que minha bênção vai chegar, é hoje que eu vou experimentar mais da Tua presença. A gente tem expectativa da surpresa de Deus, daquilo que Deus vai fazer. Por 2 vezes, não pescaram nada. No início da jornada e agora no final. Mas simplesmente no momento improvável pegar uma quantidade surpreendente. Você pode ter vivido momentos de escassez, querido, mas essa nova estação será de grande colheita em nome de Jesus. Colheita, tempo de se surpreender com o agir de Deus. Onde estavam esses peixes? Eu fico pensando, a noite inteira não pegaram nenhum peixe, jogaram à rede 153 grandes peixes. É quando Deus fala assim, ei, você perseverou, você obedeceu, você agiu com fé, agora eu vou estar mandando os peixes para a sua vida. Porque o crescimento vem do Senhor, querido. O crescimento vem dEle, é Ele quem envia, é Ele que faz. Esses peixes apareceram, a gente vê como Deus nos surpreende. Jesus, por exemplo, ressuscitou vários, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, Lázaro, quantos outros milagres, quantos se surpreenderam. Em nome de Jesus, está chegando o dia de você se surpreender com o milagre de Deus em sua vida, em sua casa, em sua célula, essa colheita que precisa, mas primeiro, você precisa ser aquele que está dizendo, eis-me aqui, Senhor. Os céus continuam clamando, a quem enviarei e quem há de ir por nós. Você precisa dar uma resposta ao Senhor. Querido, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória, mas há um poder que atua em nós. Então, prepare-se, esteja pronto para se surpreender com o agir de Deus. Você dirá, quem é este? Quem é este? Quando a gente escuta o testemunho do Paulo Mazzoni, por exemplo, a igreja dele, né? Você deve conhecer um pouco a história, estava com 100 e poucos membros, todo mundo indo embora, ele recebeu lá uma passagem da sua irmã para ir para um outro país, Toronto, experimentar lá aquilo que estava acontecendo. Ele disse que foi ali tocado de tal forma, irmão. Tal forma. Deus deu a ele ali uma visão. Ele falava, eu pregava a mesma coisa na igreja, mas o resultado era diferente. Eu pregava as mesmas palavras, mas o resultado é diferente. É quando Deus diz, chegou a tua hora, chegou a vez, chegou o momento. É quando Deus libera um romper, e aí os peixes grandes começam a surgir. Querido, nós precisamos encher o nosso coração. Em terceiro lugar, prepare-se para ver que Deus provê tudo quando realiza o milagre. É Ele que faz. Lembra que a rede suportou? Nada vai ficar em falta. O Senhor faz a obra completa. Aquele que nos chamou, aquele que nos capacita, é Ele que vai prover todas as coisas. Senhor, como é que vai ser quando eu estiver lá?
Deus vai te dar o sustento, Deus vai te mostrar o que vai acontecer. Senhor, o que é que eu vou falar? Deus vai te capacitar para você falar. Querido, uma das coisas que nós precisamos ter é ousadia, porque Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, mas de coragem, de poder. É gente que está cheia de Deus, é gente que está olhando para frente, é gente que está com gosto e desejo de conquistar, é gente que tem uma promessa e jamais olha para trás. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo algo aqui fantástico. Paulo sabe que Deus começou uma grande obra na nossa vida. Preste atenção aqui, que ele vai completar. 5 verdades nesse versículo. Primeiro, há uma convicção do mover sobrenatural. Paulo, ele está dizendo, olha só, estou convencido. Ele não chega e fala assim, talvez Deus faça. Não. Estou orando para que Deus faça. Não. Paulo está dizendo, eu sei de um mover sobrenatural. Eu estou convencido. Paulo não tem uma vaga sugestão acerca do que Deus está fazendo. Ele tem uma convicção. Ei, Deus começou uma grande obra na sua vida. Mas a segunda verdade, ele fala o agente do mover, que é Deus, aquele que começou a boa obra. Ele aponta Deus como agente de todas as coisas. Foi Deus quem planejou, foi Deus que começou, foi Deus que moveu o teu coração, que te chamou, que te regenerou, que justificou, que está te santificando e que em breve te glorificará. É Deus que está trabalhando em nós. Ele está dizendo, eu estou convencido de um grande mover, de algo que Deus vai fazer sobrenatural. E quem vai fazer é o próprio Deus. A terceira coisa, a natureza da ação, uma boa obra. A salvação foi o começo, irmão, mas tem mais. Ele vai completar, não é apenas algo que Deus realiza por nós, mas sobretudo em nós. É algo que começou nos céus. A salvação foi o início da sua jornada. Deus não apenas te salvou para você ir para o céu. Deus está te chamando para te formar um discípulo, um agente de milagre, um ministro do evangelho, um líder nessa terra. Ele te chamou e, ei, a palavra está dizendo, eu estou convencido que aquele que começou vai completar. Ele vai completar. A quarta verdade, a dinâmica do mover. O mesmo Deus que começou é o que completa. Deus jamais deixou uma obra inacabada. Deus jamais deixou um projeto no meio do caminho. Deus está trabalhando em nós. Deus está trabalhando em nós. Prepare-se para viver as coisas do céu. É gente que entende, ei, Deus não acabou comigo. Deus está fazendo. Ah, pastor, mas na minha casa tem uma luta, no meu trabalho tem uma outra luta. Ah, mas, irmão, todo mundo vive de luta, irmão. Mas aqui, me responde uma coisa. Aonde na Bíblia diz que seria fácil? Deus nunca disse que seria fácil. Mas Ele disse, eu sempre estarei convosco. Não é fácil, mas é através das lutas e dificuldades que a gente vai caminhando. E aí a gente vê a quinta verdade, até o dia de Cristo. Essa obra de Deus em nós caminha para a consumação, que se dará no dia de Cristo. Deus não deixará nada pela metade. Mas você é parte disso, de entender o propósito de Deus, de viver para Deus. Então, creia e viva, porque Deus vai prover todas as coisas. Não importa quando será, como será o depois, o importante é que eu sei, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra há de completá-la. É gente que está ali, sabendo, convencida, Deus está trabalhando na minha vida. A quarta verdade, a questão que eu quero lhe deixar hoje, se alegre, pois a vitória está garantida. Ah, querido, nós estamos numa noite de alegria, uma noite de gratidão. Eu quero que você veja o seguinte, a vitória já está garantida. A colheita já está pronta. O chamado é para que orem, para que Deus envie os trabalhadores. Eu já vejo os trabalhadores aqui, amém? É você, querido. Pastor, eu não. Tu sim. Eu lembro uma vez um profeta foi na minha casa. Estava recém-casado. Ele olhou uma foto da minha formatura na faculdade. E aí a gente só bota foto bonita, né, irmão? Estava de terno, tal. Ele olhou aquela foto e falou assim, eu vejo um pastor aqui. Eu falei, você está doido? Pois é, ele viu, mas eu não estava vendo, né? E aí? Deus chamou, Deus fez.
Já passaram-se 15 anos de ministério pastoral. Tem coisas que Deus já viu. Deus já mostrou aqui para o apóstolo, para a pastora. Você ainda não viu, mas eles já viram. O céu já viu. E você precisa acreditar na palavra do céu. Antes de vir para cá, a gente teve o culto de oração na igreja às 18 horas. Deus me chamou a atenção de algo. Deuteronômio capítulo 31. Moisés está dizendo assim, olha, eu estou ficando velho, meu tempo está acabando. Ele chama chama Josué. Josué, chega aí. E ele dá uma palavra para o Josué. Josué, seja forte e corajoso. Deus vai te entregar essa terra. Deus vai fazer. É isso, é isso, é isso. Moisés falando com Josué. Moisés morre. Chega Josué capítulo 1. E o texto diz assim, e Deus, e o Senhor falou a Josué. Irmão, a mesma palavra. Vê lá depois. Josué, seja forte e corajoso, vou entregar essa terra para você. Eu fico imaginando a cabeça de Josué, caramba, não é que Moisés era profeta mesmo? Não é que Moisés foi boca de Deus? Porque aquilo que Moisés me falou, Deus está falando comigo. Eu quero te dizer que Deus está usando a boca do profeta dessa casa para te dizer, vai e cumpre a missão, querido. Porque às vezes a gente está esperando uma grande revelação, o céu se abrir, mas Deus já falou, vai e faz a obra em nome de Jesus. Se alegre, pois a vitória está garantida. Nós temos vários textos a respeito disso. Provérbios 21, 31 diz, prepare-se o cavalo para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Sabe o que é isso? A gente pode preparar, pode fazer tudo, mas a vitória já está garantida porque ela vem do Senhor. É o Senhor que vai à frente, é o Senhor que vai fazendo. 1 Coríntios 15, 57 e 55, onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus. Querido, a vitória já é nossa, é através de Jesus. Então a gente vai para a batalha com a certeza, a vitória é certa. Pastor, tem batalha? Claro que tem, irmão, porque só tem vitória se tiver batalha, só tem vitória se tiver guerra. Quando nos esforçamos e vamos além do esforço, caminhamos em obediência e fé e veremos os milagres do Senhor. Então se alegre, pois a vitória está garantida. Hoje a palavra está nos dizendo que não há algo, que há algo além do esforço, é o agir de Deus. Nós damos o nosso melhor e aguardamos o melhor de Deus. Mas, querido, Deus conhece o nosso melhor. Deus conhece o nosso esforço. Deus conhece a nossa entrega. Deus conhece a nossa luta. Nossas ações revelam o que temos esperado e sonhado. As nossas ações revelam aquilo que nós estamos crendo. Porque se você tem uma visão de Deus correta, você já está vencendo. Mas se não tem, você já está perdendo. Eu costumo perguntar lá para o meu povo, qual é o tamanho do seu Deus? Fala para mim. Qual é o tamanho do seu Deus? Porque às vezes a gente vê aqui, né, um pastor falando, o apóstolo falando, nossa, Deus é grande. Mas o Deus a qual você tem buscado, o Senhor, qual é o tamanho dele para você? Certa vez um menino estava vendo um avião passar. E ele virou para o pai e falou assim, pai, o avião é tão pequenininho, pai. Ele falou, é filho, vem cá. Levou o filho para o aeroporto. Olha aí, filho, o avião que você viu no céu, chegou aqui. Olha o tamanho dele. Pai, que avião grande, pai. Ele falou, pois é, filho, assim é com Deus. Se você estiver longe de Deus, ele vai parecer pequenininho para você. Mas quanto mais perto da presença, maior ele será para você. Querido, qual o tamanho do seu Deus? Porque se você está achando que Deus não pode, que Deus não vai fazer, que Deus te abandonou, que Deus esqueceu, que Deus não está agindo, você está longe de Deus. Porque quando nós estamos perto, a gente está vendo agir, estamos sentindo a presença, estamos cheios de fogo, a gente está acreditando, a gente está avivado, a gente está ali incendiado, e a gente sabe que Deus vai fazer, não sabemos nem como, a gente sabe que Ele vai fazer. Por isso a importância de estar ali, vivendo em vitória, através de obediência e fé. Eu quero pensar, querido, para a gente encerrar, em Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5, um trecho aqui da igreja de Éfeso.
Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrepende-se, pratique as boas obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Vejamos aqui o quanto é sério essa exortação do Senhor para essa igreja. Essa igreja ela estava servindo muito, ela foi elogiada porque as obras dela estavam maiores do que antigamente. Elas tinham várias qualidades, mas havia uma coisa que estava pendente: o primeiro amor. A igreja de Éfeso havia abandonado o primeiro amor. Para muitos estudiosos, abandonar o primeiro amor é pecado, pois Jesus disse que requer arrependimento, retorno às boas obras, e se não houver arrependimento, vem disciplina. E o que é o primeiro amor, querido? É intensidade, é paixão, é profunda resposta ao entendimento do amor de Cristo, que nos leva a servir e a viver intensamente as coisas do céu. Uma pessoa que está no primeiro amor, ela vai lá e faz. Eu lembro uma jovem, lá na outra igreja que eu estava, ela se converteu, irmãos, ela estava tão apaixonada de Jesus, ela estava no culto, ela gritava por Jesus, ela vibrava por Jesus, ela adorava como ninguém. Muitas pessoas criticavam ela, falavam: para, isso é fogo de palha, daqui a pouco passa. Mas ela continuava buscando, ela saía pelas ruas e evangelizava. Ela curou, através de Cristo, mas através da vida dela, um mendigo da rua, lá de Teresópolis, ele foi na igreja dar um testemunho. Ela parou no meio da rua e falou assim: eu posso orar por você? Ela falou: eu sou aidético. Falou assim: eu vou orar por você. Irmãos, ela orou, ele foi curado. Exames lá para mostrar, falou assim: eu não sei o que aconteceu. Sabe por quê? Era uma nova convertida, apaixonada pelo Senhor. Deus precisa ver paixão, porque quando tem paixão a gente faz. Você já viu um casal apaixonado? Ele faz tudo pela mulher e a mulher faz tudo por ele. Eles querem viver juntos, eles querem fazer. Quando nós estamos apaixonados pelo Senhor, nós não vemos obstáculos, nós mergulhamos. E muitas vezes nós estamos trabalhando até mais do que antes, mas está faltando intensidade. É o momento de dizer: Senhor, eu quero o Senhor, eu quero viver esse primeiro amor, eu vou realizar essa obra, eu não sei como vai ser, mas a minha casa é tua, a minha vida é tua, eu me coloco diante do Senhor e vou realizar essa missão. E o Senhor vai fazer. A minha casa pode não estar ainda tudo bem, eu sei que na minha casa tem lutas, mas o Senhor vai dar um jeito em nome de Jesus, porque a rede é Ele que sustenta, ela não vai se romper. Pelo contrário, ela vai ser frutos de muitos peixes, peixes grandes. Há uma frase, querido, que eu quero deixar com vocês, do pastor Carlito: avivamento não é quando o fogo cai, mas quando o fogo se espalha. Deus chamou você para espalhar o avivamento, porque o fogo já caiu, mas agora você precisa ir e fazer com que essa chama do avivamento se multiplique. Espalhe isso, espalhe a glória de Deus, espalhe o mover de Deus. É isso que Deus nos chamou, para viver isso, espalhar aquilo que Deus começou. Mas isso depende de uma resposta: a quem enviarei? Quem há de por nós? É quando falamos: Senhor, conta comigo. Eu vou me inscrever aqui na liderança, eu vou me preparar, eu vou abrir meu lar, eu vou fazer com que as coisas aconteçam. Ah, irmão, há recompensa. Deus não fica em dívida com ninguém. Eu tive uma experiência com Deus que me marcou muito. Quando eu estava em Teresópolis, eu ficava tanto na sede de uma igreja como uma congregação. Começamos lá, 3, 4 pessoas. Era só a minha família e mais uma família. 3 vezes por semana, às vezes 4. Eu andava 40 quilômetros para ir, mais do que eu rodava lá no distrito, e voltava. Era 1 hora para ir, 1 hora para voltar. 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Dava em média 100 quilômetros todas as vezes que eu ia. Durante a semana, eu ia de Kombi, porque eu ia cedo e voltava tarde. Então, irmão, não sei se você já dirigiu uma Kombi. Você vai assim, ó, naquela folga. E Teresópolis, no inverno, aquela Kombi, entrava vento tudo quanto era lado. Eu cheio de casaco, de luva naquela Kombi assim, ó. E no verão, aquela chapa esquentando. Era só glória. Bati muito papo com Jeová na Kombi. Quantos quilômetros? Vai, volta, vai, volta, vai. 7 anos, irmãos. Graças a Deus, nunca reclamei, mas só agradeci. E aí Deus começou a abrir portas. Aí fui pregar em Londres, fui pregar não sei onde. Falei: Senhor, o que o Senhor está fazendo? Eu estou aqui no interior, escondido, o Senhor está abrindo portas. Ele falou: ei, quantos quilômetros você semeou? Quantos quilômetros você semeou? Você vai colher aquilo que você tem semeado, irmão. Aquilo que você tem feito,
Deus traz a recompensa. Seja apenas fiel, seja fiel no pouco, porque no muito o Senhor te colocará. É quando nos colocamos diante do Senhor. Então, querido, esteja sempre disposto a viver milagres. Quem está disposto é alguém que está lançando a rede, é alguém que já tentou várias vezes, não conseguiu, mas sabe que vai acontecer. Esteja pronto para se surpreender com o agir de Deus. Pronto, a cada dia, Senhor, é hoje. E prepare-se para ver que Deus provê tudo quando realiza o milagre. É Ele que vai prover tudo. Não fique preocupado, mas como é que vai ser? Não, Deus vai prover. E se alegre, pois a vitória está garantida. Ela está garantida. Querido, a igreja é dele. A Bíblia diz que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você já parou para pensar que além da salvação, o próprio Deus habita em nós? E aí o Deus que está em nós intercede ao Deus que está nos céus por nós. E o Deus que está à destra do Pai, porque a Bíblia diz que Jesus está à destra do Pai, também intercede por nós. Então o Deus que está em nós intercede ao Deus que está nos céus. E aquele que morreu por nós, Jesus, que é Deus, intercede por Deus por nós. Olha como Deus tem trabalhado para que você seja um abençoado, porque o desejo de Deus é te abençoar. É de você avançar, é de você acreditar na palavra de Deus. Certa vez ouvi algo de um pastor que mexeu comigo. Ele falou assim, o maior problema de Jesus não é do lado de fora da igreja, é do lado de dentro. Porque o seu povo não acredita no seu poder, naquilo que Ele pode fazer. Você precisa crer que Deus é fiel, que Ele começou uma grande obra, que Ele vai te usar, Ele vai tratar, Ele vai te limpar, Ele vai te santificar, Ele vai te usar, e você vai ver quantas vidas vão ao alcance dEle, porque você abriu a boca para testemunhar do seu amor. Então não seja um obstáculo, seja um facilitador do reino, um ministro do evangelho, alguém que diz, eis-me aqui, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu quero, querido, orar pela sua vida. Mas antes, adorar com uma canção, né? Nosso time está aí com a gente. Porque eu quero orar, querido, para que você seja a cada dia obediente. Pastor, eu não estou sentindo. Irmão, não é sentir, é obedecer. Não estou sentindo. Não, irmão. A Bíblia diz, vão e faz. Então a gente se coloca. Pastor, mas eu cheguei agora. Procura a liderança, pastor, como é que eu faço para me preparar para ir? Porque Deus conhece seu coração. Se você está disposto, Deus vai fazer e ponto final. Às vezes a gente tenta arrumar várias coisas. Não, porque isso, porque... Irmão, vai e faz. Deus vai te honrar, Deus vai fazer. Então nossa oração hoje, Senhor, incendeie meu coração. Primeiro para mim ter o primeiro amor. A paixão de ver vidas se rendendo ao Senhor. Nós temos começado aqui, começamos ano passado, né, com as células ali na nossa igreja, já temos visto o resultado. A gente trabalha com as casas de paz, né, que é um preparo para vivermos as células, e a gente já tem visto pessoas que foram alcançadas, que hoje já são líderes, pessoas que chegaram, já estão liderando. Agora tem gente que está na igreja um tempão que ainda não se moveu, tem gente que está esperando o anjo bater lá e falar assim, vai filho, está esperando o quê? É hoje, o tempo é hoje, é agora, dizer, Senhor, estou indo. E como Deus faz? Deus usa você do seu jeito, da sua forma, da sua linguagem. Deus usa. Certa vez, último testemunho, estávamos inaugurando uma congregação no interior. E aí eu lá, 150 pessoas, dirigindo tal, e chega para mim. Tem uma surda querendo cantar. Mas é como? Surda e muda. Vai cantar? Vai, mas como é que ela vai cantar? Ela quer expressar. Falei, não é possível. Aí tinha um pastor Sidaco, falou, pastor, estão com um problema aqui. Tem uma muda que quer cantar, muda e surda. Falei, como assim? Deixa cantar. Aquela mulher pegou o microfone, irmão, e obviamente não saiu canção. Ela começou, no início, todo mundo começou a rir. E ela continuou. Ela se derramava diante do Senhor. A glória de Deus entrou naquele lugar.
As pessoas começaram a se quebrantar, as pessoas começaram a ter temor, a se envergonhar e se arrepender, porque muitos tinham vozes, tinham a sua boca, tinham tudo perfeito e não expressavam uma adoração. E aquela mulher se sujeitou ao ridículo aos olhos humanos, mas ela estava ali declarando sem voz o quanto ela amava, o quanto ela desejava ao Senhor. Era alguém que estava cheia do primeiro amor. Querido, Deus te chamou para você fazer. Não importa o que os outros vão falar, mas quando você abrir a tua boca, a glória do Senhor vai descer. Deus vai fazer. Não importa, você precisa crer e ir. Eu quero te convidar a estar de pé, querido, a adorar esse Deus, a se colocar diante do Senhor, porque nós vamos orar e nos colocar. E aí, você foi edificado com esta palavra? Essa palavra chegou ao teu coração? Una-se a nós, venha no próximo culto receber também. O Senhor te abençoe, abençoe sua casa. Fique na paz.